Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Saiu do treino, Fábio? Bom dia, Dani. Bom dia, querida. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também. Vamos só aguardar aí, a Nicole está chegando. Tá. Gente, oi, Nil. Não sai não, eu tô no treino aqui. Eu deixei o microfone desativado aqui. Eu tô fazendo aqui ainda. Ah, legal. Eu abri pelo celular aqui, vamos ver se vai dar certo para gravar aí. Seria legal, né, pra gente gravar, porque as meninas estão mandando muito bem, viu? Bom dia, Catiane. A Elisângela também já está aí. Bom dia, Elis. Bom dia. A Nicole não está conseguindo entrar.
E se ela abrisse a sala, Carol? Não, mas a gente está dentro da sala. Não, ela não está conseguindo entrar na sala? Ela não está conseguindo entrar na sala. Ela vai abrir pelo computador, você consegue entrar. Ela está abrindo lá. A gente podia ir lendo, então, né? Eu vou ler o Salmo 139. Isso. Então, vamos lá. Salmo 139. A onipresença e a onipotência de Deus. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás? Se fizer no Seol da minha cama, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz e toda a roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. E se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Bom dia, Nicole. Já estou lendo aqui. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falaram malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Deus, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-me com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esse foi o Salmo 139. Nicole, seja bem-vinda. Vamos lá.
Tá sem áudio. Aí. Oi. Não vi que tava mudo aqui. Eu tava tentando entrar pelo computador, mas não consegui. Eu falei, deixa eu entrar pelo celular mesmo, que é o jeito, né? Não vou conseguir por aqui. Mas enfim, bom dia aí. Não vi quem que tá na sala ainda. Tá a Carol, a Nilva, o Fábio, Catiane, Daniele, Elisângela. Bom dia para todos. E hoje eu vim falar de um tema bem importante aí que tem falado muito comigo nos últimos tempos. Já faz acho que uns 8 meses aí que eu tenho sido muito impactado por essa mensagem. Tenho buscado aprender cada dia mais sobre isso, porque realmente é algo que tem transformado a minha vida, né? E eu vim falar hoje de paternidade e de identidade, que são duas coisas, na verdade, que andam juntas. Não adianta você só entender a identidade e não entender a paternidade, né? Você pode até saber quem você é, mas é importante você saber de quem você é, né? Quem você é e de quem você é. Então, eu busquei aqui na internet o significado da palavra pai. E o significado é condição de pai, vínculo sanguíneo que liga o pai ao filho. Ou seja, mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus e sobre o amor de Deus sobre nós, mas basicamente foi o que aconteceu conosco, né? Quando Deus entregou Jesus na cruz por nós. Então houve ali um vínculo de sangue, né? Foi derramado ali um vínculo de sangue. E a identidade, a qualidade do que é idêntico, características que distinguem uma pessoa ou uma coisa por meio da qual é possível individualizá-la. Ou seja, a identidade é aquilo que te torna único. Todos nós temos a identidade de Deus em nós, e isso nos torna único, né? Nos faz pessoas únicas, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito, somos pessoas únicas. Existe uma grande diferença entre criatura, filiação e feitura. Quando a gente fala assim, todo mundo é filho de Deus, né? Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Todo mundo é filho de Deus, e não é bem assim. Criatura é quando Deus nos criou, mas a gente não tem consciência disso, a gente só sabe, ele me criou e tá tudo certo, né? Eu só sei que eu fui criado por ele. Isso é ser uma criatura, né? Deus veio, me criou e ok. A feitura é o quê? É justamente quando eu sei quem eu sou. Não, olha, eu sei que tem um Criador, ele me criou, eu tenho a identidade dele em mim. Então, essa é a fase da feitura. Então, eu já sei que eu tenho uma identidade. Agora, a filiação é só para aqueles que creem, que recebem a Jesus Cristo, e por intermédio dele, nós nos tornamos filhos. Então, tem esses 3 estágios aí dentro da descoberta da identidade, né? E para a gente entender um pouquinho da identidade, aí a gente vai lá em Gênesis 1:26, né, que é o versículo que a gente já conhece bastante. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e todo réptil que se move na terra. Aqui, na primeira parte do versículo, quando ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A nossa identidade, ela pode ser definida apenas nessa primeira parte do versículo. Se a gente destrinchar ele, existem alguns códigos da nossa identidade aqui nessa primeira parte do versículo. Então, essa primeira parte, a palavra façamos, ele já está dizendo o quê? Não é só Deus que fez, né? Deus teve a participação do Filho e do Espírito Santo para criar cada um de nós. Então, não fomos feitos só por Deus, né? Fomos feitos por Deus através do Filho com o auxílio do Espírito Santo. Então, façamos, ele remete a isso. Teve a participação da Trindade, não somente do Deus único. O homem, Deus criou a imagem de Jesus no homem. Por quê? Jesus é a parte visível de Deus. Foi a parte de Deus que se fez homem.
Então, quando Deus criou o homem, ele colocou em nós a imagem de Jesus, tá? Adão foi o primeiro homem que veio à Terra. E Jesus foi considerado no Novo Testamento como o segundo Adão, né? Porque Adão se corrompeu com a natureza do pecado e Jesus veio para nos resgatar. Então, lá no Novo Testamento, Jesus é considerado como o segundo Adão. Jesus, ele governa nas regiões celestiais e nós temos o poder de governar sobre a terra. Então, nós temos muito sobre a imagem de Cristo impressa em nós, né? A imagem de homem mesmo, a criação como homem impressa em nós. A imagem de Deus, ela, que é a terceira parte do versículo, ela fala do quê? Qual que é a imagem de Deus? Segundo a Bíblia, Deus é amor, santidade, luz e justiça. E ele colocou tudo isso dentro de nós. Então, antes de pecar, na nossa natureza divina, nós éramos dessa forma. Nós éramos amorosos, justos, andávamos em santidade e andávamos em luz. Então, essa imagem de Deus foi colocada em nós e está impressa em nós. Embora o pecado tenha encoberto essa imagem, ela ainda habita dentro de nós. E as semelhanças são todos os atributos de Deus, né? E a gente consegue aí transparecer, né, essa imagem e semelhança vivendo sempre em amor, espírito e em verdade. Então, toda vez que a gente pratica o amor e vive em espírito e em verdade, a gente emana Deus, né? As pessoas veem que você tem algo diferente, aquilo que você carrega diferente, uma luz. Ah, não, você é uma pessoa diferente, você tem algo que outras pessoas não têm. É exatamente isso, porque nós temos a imagem e semelhança de Deus e podemos passar isso para o mundo, né, quando nos conectamos a Ele. Então, a nossa identidade aí, ela é definida por essas 4 etapas, né? Então, nós temos a imagem de Cristo, fomos feitos por Deus, Jesus e o Espírito Santo e carregamos dentro de nós a imagem e a semelhança. Só que o que acontece? Lá em Gênesis também, a gente tem o destino da humanidade, já começa ali em Gênesis, né? A gente tem o destino da humanidade por quê? Porque nós temos primeiro a identidade e depois o pecado, né? A criação e o pecado. Então já começa ali, Deus criou o homem para uma coisa, e ele pecou e ele mudou totalmente o rumo do que Deus tinha traçado para ele. E Deus nos criou para ser perfeitos, né? Então nós temos uma natureza divina. Tudo aquilo que Ele colocou em nós foi para que nós possamos ser perfeitos. Porém, com o pecado, a gente deixou de agir dessa forma, né? E o pecado então nos faz renunciar à nossa natureza divina. Então, quando o homem pecou, ele disse para Deus: olha, eu não quero essa natureza divina, eu prefiro viver no pecado. Foi exatamente isso que Adão fez. E a identidade, ela não é completa quando a gente só entende isso. Ah, eu sou criatura de Deus, Ele me criou, eu entendi que eu vim para governar. Beleza, você entendeu a identidade, mas a identidade ela não é completa se você não entender a paternidade. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para entender a paternidade. Antes de falar da paternidade, a gente precisa falar de uma pessoa muito importante, que é Jesus, né? Jesus tem um papel fundamental na paternidade. Por quê? Porque foi ele que foi enviado por Deus para nos reconciliar com o Pai. Então, até então, a gente não podia chamar Deus de Pai, porque não tínhamos nos reconciliado com Ele. Então, Jesus veio à Terra para nos reconciliar com Ele. E para isso, Deus enviou seu único filho para morrer por nós, para passar por todo o sacrifício da cruz, né, que a gente já conhece, para morrer pelos nossos pecados e nos resgatar da vida em que a gente vivia, nos dar a oportunidade de viver a nossa natureza divina novamente, né? Ele nos tirou da nossa natureza humana e nos deu a oportunidade de viver na natureza divina novamente. E aí, através disso, quem crê em Jesus tem o poder de ser chamado filho. Então, não é qualquer um que pode chegar e falar assim: ah, eu sou filho de Deus.
Se você não crê, se você não aceita, você não tem o poder de ser chamado filho de Deus, né? Lá em João 1:12 fala: por isso não podemos, por isso, mas a todos quanto receberem, tudo deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crerem no meu nome. Então, só aqueles que creem foi dado o poder de ser recebido como filho de Deus. Então, eu tenho uma identidade. Eu entendi quem é Jesus, o que ele fez por mim. Ok, então agora eu já posso ser chamado de filho. Então, aí eu já começo a entrar na paternidade, já começo a entender. Bom, beleza, então eu sou filho. Então, Jesus foi o grande responsável aí. Jesus é a parte visível de Deus, né? E muitas religiões falam assim, toda religião leva a Deus. Pode ser que sim, mas só Jesus vai te levar ao Pai. E existe uma grande diferença entre você ter acesso a Deus e você ter acesso ao Pai. Por quê? Porque quem tem herança são só os filhos. Então, o que acontece? Quando você entende a paternidade, entende que Deus é seu pai, você acessa a herança que ele tem para você, né? Jesus, ele veio como o unigênito, ou seja, ele era o único filho, mas quando ele retornou ao céu, ele retornou como primogênito. Por quê? Porque ele resgatou a todos nós e nos deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, assim, para mim isso é algo maravilhoso. Assim, quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, como pode? A gente só precisa crer, né? E acessar tudo isso, já está ali, está disponível. E aí, o que acontece? Por que a gente não consegue, muitas vezes, entender a paternidade de Deus? Justamente porque desde lá do começo, o homem foi corrompido pelo pecado, viveu de uma forma totalmente desregrada. A gente pode observar nas gerações passadas, na nossa família mesmo, se você for cavucar, se você for olhar, o tanto de abusos que aconteceram, o tanto de violência que ocorreu, assassinatos, o tanto de coisa ruim que foi acontecendo ali com o homem até chegar em nós, né? Então, todos nós nascemos da raiz do pecado, somos sujeitos à raiz do pecado. E aí, o que acontece? A figura do pai é a figura mais importante que a gente tem na nossa vida. Então, ali, quando você é criancinha, você tá ali, e de repente, você não tem seu pai. De repente, seu pai saiu de casa, seu pai, ele não te dá amor, seu pai não supre as suas necessidades, seu pai não é um pai presente. Qual que é a imagem que você instala na sua cabeça sobre pai? O que é pai para você? Quando você pensa em pai, você pensa em algo divino, algo que te ama, ou você pensa, putz, é aquele cara lá que me maltratou, que fez tudo aquilo de errado comigo? Nicole, mas tudo bem, né? Na Bíblia fala que a gente tem que perdoar. Tudo bem, a gente pode até perdoar, mas a imagem que você tem, a crença que você cria de quem é seu pai, ela ainda continua enraizada em você, né? Então, quem não teve pai, dificilmente vai conseguir entender a paternidade de Deus, né? Tem dificuldade, muita dificuldade de entender a paternidade de Deus. E a criança, o que acontece? O pai, ele é o responsável pelo quê na vida da criança? Quando a criança ainda é pequenininha ali, ela está sob o cuidado da mãe. Então, a mãe, ela cuida, ela protege, ela dá tudo que a criança precisa para sobreviver os primeiros anos, porque ela é dependente da mãe. Quando já chega uma certa idade, o que acontece? A criança já começa a tomar liberdade, a criança já começa a andar, ela começa a interagir com o mundo. E aí entra o papel do pai, porque o pai tem que guiar essa criança, mostrar para ela o caminho que ela tem que trilhar, acompanhar até certa fase e depois lançar para o mundo. Então, a criança que não tem esse acompanhamento, ela se torna uma criança, um adulto perdido, um adulto sem limites, um adulto que só está preocupado com a própria liberdade, que não tem regras. Por quê? Porque ela justamente não teve esse acompanhamento do pai. Então, para nós, o pai é algo fundamental. A falta de afeto, por exemplo, era muito comum, né? Antigamente, se a gente olhar nas nossas famílias, os pais serem aqueles caras que, tipo, só trabalha, não dá atenção para os filhos, ou espanca, às vezes até espanca os filhos, espanca a mulher. Quantas vezes a gente não vê a história do passado? Toda família tem. Se você for olhar lá, seu avô, seu bisavô, for
olhar para trás, eram sempre marcados por abuso e violência. Muita história de abuso e violência. Então, assim, crescemos em lares desestruturados, todos nós. Às vezes pode ter pessoas que tiveram a oportunidade de ter bons pais, né? Mas a maioria de nós não teve esse privilégio de ter isso em casa. Então, essa imagem que vai sendo criada na nossa cabeça, de tipo, o que é ser pai? O que é ter um pai? Então, se ter um pai é uma coisa ruim, automaticamente, tua cabeça já desvia e fala, não, então eu não quero isso para mim, né? Não faz sentido eu querer ter um pai assim. Então, o que acontece? Quando a gente entende a paternidade de Deus, a gente começa a pensar o quê? Que ela é baseada no amor, né? Eu pedi para Carol ler aí o Salmo 139 hoje, justamente por isso, porque fala que antes, lá no ventre da sua mãe, ele já te reconhecia, ele já te criou, ele já criou cada pedacinho seu, ou seja, Deus não precisou enviar Jesus para amar a criação. Ele já amava desde o começo. Ele amava tanto que ele deu a forma dele, ele deu a semelhança dele, ele deu a imagem dele para a criação. Então, o amor de Deus está expresso na criação. Se você olhar, você fala assim, nossa, eu vou sair ali, vou olhar aquela natureza, aquela paisagem, você consegue sentir Deus ali. Por quê? Porque o amor dele já estava expresso ali, né? Então, não precisou de Jesus para ele amar, mas precisou de Jesus para ele se reconciliar. Então, quando a gente entende isso, que o amor de Deus vai muito, muito além do que a nossa crença, do que aquilo que a gente acredita que é certo, a gente começa a entender o amor de Deus. Então, nós temos em nós o DNA do Criador. Ele colocou a impressão digital dele em nós e nos reconciliou através de Cristo. Então, como pode uma pessoa, eu não sou mãe ainda, mas vocês que já têm filhos aí, entregar o seu filho, falar assim, olha, Carol, você vai ter que entregar o Du, porque a humanidade está morrendo, e assim, elas precisam de salvação. Cara, vocês são loucos? É meu filho, eu não vou entregar. Então, como pode Deus ter esse cuidado com pessoas que nem sequer se importaram? Né? Tem pessoas até hoje que se você fala assim, porque Deus, a pessoa vira cara, ela não quer saber de Deus, ela não se importa, né? Ela prefere viver a vida medíocre dela com as dificuldades dela do que entender, né? Pelo menos se dá a liberdade de entender quem é Deus, né? Então é um amor que transcende tudo que a gente pode imaginar. E já estava conosco desde que a gente já estava na barriga da nossa mãe. Você pensa assim, até para a gente nascer já foi um milagre, a gente foi escolhida, porque foi uma disputa, a gente passou por uma disputa antes de nascer. Por que foi você? Por que você está aqui? Justamente porque ele quis, ele desenhou você do jeito que você é, ele colocou em você a impressão digital dele, ele já cuidou de você desde o ventre. Eu mesmo, gente, eu tive, quando minha mãe estava grávida de mim, acho que uns 4 ou 5 meses, eu quase fui abortada. E ele cuidou de mim, ele preservou a gravidez da minha mãe para que hoje eu pudesse estar aqui, para que hoje eu pudesse estar aqui falando com vocês, para que hoje eu pudesse estar falando do amor dele. Então é algo que transcende o nosso entendimento, o cuidado e o amor de Deus, né? Só que aí a gente nasce e daí cai no mundão, entendeu? E aí, assim, aqui no mundo é diferente, nós não estamos mais guardados por ele, né? A gente está sujeito às coisas desse mundo. E muitas vezes as coisas que acontecem conosco nos machucam, nos afastam dele, não nos fazem entender quem é ele, né? Outro ponto também é a religião, né? A religião, ela por muito tempo levou as pessoas a achar o quê? Que porque eu sou santo, porque, né, Deus fez isso por mim, e eu não posso pecar, e não sei o quê, mas chegava o cara dentro de casa e espancava a mulher. Na igreja ele é o santo, em casa ele é o cara que apronta, entendeu? Então, assim, a religião também cegou muito as pessoas, levou as pessoas também a viverem uma vida do engano. Porque Deus é um Deus que castiga,
Então, você não pode fazer isso porque Deus vai te castigar, você não pode andar nesse caminho, porque senão ele vai vir e vai te punir. Então, quantas pessoas que não crescem com essa imagem de Deus, cara, e não tem nada a ver. Não é a essência de Deus, né? A essência de Deus é o amor. Então, ele enviou Cristo para que nós pudéssemos ter acesso a ele novamente. Então, foi por amor. Foi por amor. Porque se não fosse por amor, ele jamais teria feito. Se ele não amasse a mim, não amasse você, ele jamais teria feito. Então, o que acontece? A gente entende a identidade, mas a gente precisa receber o quê? A filiação. Então, eu sei quem eu sou, mas se eu não receber a paternidade, não receber o amor, fica incompleto. Porque não adianta eu saber quem eu sou se eu não sei de quem eu sou, para quem eu vim, de onde eu vim, com qual o propósito que eu vim. E isso a gente só encontra no amor de Deus, a gente só encontra na paternidade, né? E aí eu coloquei uma frase aqui. Se você não se posicionar como filho, você vai ficar a sua vida inteira buscando bênção. Mas se você entender, eu sou filho, você já não busca mais a bênção, porque você sabe que você tem uma herança. E é diferente, já é seu. Você já tem aquilo, já é posse sua. Então, onde você chega, você sabe que você tem liberdade. Se você está diante de Deus, você sabe que você tem liberdade. Se você... É a mesma coisa que eu falo assim, eu vou na casa do meu pai, eu não vou pedir para ele, pai, me dá um copo de água. Não, eu vou simplesmente abrir lá e pegar um copo de água porque eu estou na casa do meu pai. Entende? Então, assim, é assim que a gente age quando a gente recebe a identidade e a paternidade de Deus, né? Então, era isso que eu queria falar sobre identidade e a paternidade. Não dá para a gente ter apenas uma das duas. Ou a gente pode ter, nós somos livres para ter, mas fica incompleto, né? Uma coisa sem a outra fica incompleta. Então, é isso. Se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa também. Eu queria colocar um vídeo, mas é que eu acho que eu não vou conseguir compartilhar do celular. Se alguém tiver do computador aí, me avisa que eu mando o link. Eu queria compartilhar com vocês um vídeo. Eu estou no celular. Eu acho que não tem ninguém no computador, não. Então, aí eu mando o link lá no grupo. Então, e depois vocês assistem o vídeo. Eu também não vou conseguir compartilhar daqui. Ótimo. Nicole, essa questão, né, do acesso, né, ao pai. Uhum. Meu pai é uma figura assim de muita autoridade, né, na minha casa, né? Assim, de respeito, de autoridade, né? Mas o ano passado, aquelas conversas que a gente teve lá, né, eu percebia muito assim que a minha mãe não liberava meu pai para mim, sabe? Uhum. E até por conta, eu fui católica há um bom tempo, depois eu tinha 19 anos, eu conheci a mensagem adventista, né? Uhum. Então, eu venho quebrando muita religiosidade, né? Eu vejo o Pablo falar que ele também quebra muito a religiosidade, né? Uhum. Ele ainda é religioso, ele não é, mas ele ainda tem a raiz, né, religiosa, Uhum. que é uma crença que a gente tem que ir desconstruindo, né? Uhum. Eu tenho colocado um vídeo lá no grupo que é essa geração 4.0, né? Que é você desaprender para aprender de novo. Sim. Então, hoje, nós estamos entrando numa era agora que é a era da consciência, né? Uhum. Quem adquirir consciência de como que a mente funciona, ele vai ser um ativador de consciência em outras pessoas. Sim. Então, eu tenho você já percebe, né, porque assim, viver no automático não conecta com o Criador. Não. Se nós vivemos de forma automática, usando o cérebro reptiliano, Uhum. você sobrevive, mas você não conecta. Então, eu acho que isso aí traz um link que você está falando. Então, se eu tenho
consciência da identidade de filha, que eu posso acessar, né? Uhum. E aí eu tenho feito isso lá em casa, né? Eu chego lá na minha mãe, né? Que eu ainda Uhum. meus pais vivos. Eu acesso meu pai, sabe? Eu não estou mais assim passando pela minha mãe, sabe? Eu percebo que ela tem assim, ela quer que eu trate ela bem, né? Mas quando eu vou lá abraçar ele, que eu vou tocar nele, ela fica meio enciumada, né? E eu acho que talvez tem algumas coisas que eu vou ter que arrumar porque eu percebo isso com Deus, que eu Uhum. ainda vejo Deus ainda como uma figura séria. Eu tenho trabalhado isso em mim. Uhum. Tudo isso que você falou é muito importante, Nil, mas assim, para a gente entender e receber de fato a paternidade é somente através de Jesus. E eu te falo isso por quê? Porque no momento em que você entende, tem esse conhecimento, entende de fato e crê no seu coração, o que acontece? A sua vida vai sendo transformada. Então você já não vê mais sentido em fazer as coisas que você fazia antigamente. Então, por exemplo, essa parte da disposição, essa parte de fazer, essa parte de não viver no automático, cara, é um despertar que a gente tem por conta do quê? Você já não vê mais sentido em viver aquela velha vida, então você busca algo novo. E não é você quem faz, entende? Ele já fez por você e você acessa aquilo que ele fez. Então você sai muito do seu esforço. Por quê? Quando a gente também entra muito na questão de querer fazer, a gente também tem dificuldades em receber. E o filho, ele recebe aquilo do pai. O filho, ele tem o quê? O cuidado, ele recebe o cuidado, ele recebe o carinho, ele recebe tudo aquilo que o pai tem para dar. Então, a atitude de ser filho nos remete ao quê? Eu recebo aquilo que meu pai tem para dar. E quando a gente não está disposto a receber, porque muitas vezes Deus quer nos dar, mas a gente não está disposto a receber, porque a nossa postura é: eu tenho que fazer, 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 fazer. E Jesus está dizendo que só vem a mim do jeito que você está, me recebe, e o mais eu vou fazer, né? Tanto é que tem a passagem na Bíblia que diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas, ou seja, as demais coisas são tudo. Se você precisa de disposição, ele vai te dar. Se você precisa de um acesso, ele vai te dar. Se você precisa de um emprego, ele vai te dar. Por quê? Porque ele é pai e o pai dá as coisas para o filho. Então, literalmente, isso é reinar em vida, porque você entendeu a sua posição de filho e recebe aquilo que ele tem para te dar. Então, é importante a gente entender isso, porque quando é na força do nosso braço, as coisas, muitas vezes, na maioria das vezes, fracassam. Porque a gente não consegue, não dá conta de tudo. Mas quando a gente percebe que, caramba, ele já fez por mim, então, peraí, então eu só vou entrar e desfrutar daquilo que ele já fez. É diferente. E essa é a posição de filho. Porque se a gente não sabe receber, a gente não está na posição de filho, porque o filho recebe do pai o cuidado, o filho recebe do pai o amor. Então, é importante a gente frisar isso também. Então, mas E diferente da relação com outras pessoas, o acesso a ele nada impede, né? Não tem nada que impeça o nosso acesso a ele. É só a gente crer mesmo e acessar. Exatamente. Né? Não tem nada que separa a gente dele, nada. Não depende de nada e nem de ninguém, é só o acesso mesmo, é só a gente ter a consciência e fazer o acesso. Exatamente. Aceitar primeiro, né? Crer, aceitar e acessar. E se posicionar, porque o filho, ele tem uma postura. Porque o que acontece? Quando a gente entra nessa parte assim, meu pai da terra fez tudo isso comigo, o que acontece quando uma criança ela não tem atenção, quando uma criança não é cuidada, quando uma criança não tem aquilo que ela precisa? Automaticamente, ela inverte o papel. Então, se eu quero cuidado, então eu tenho que cuidar. Se eu quero segurança, eu tenho que dar segurança. E a criança, o que ela começa a fazer ali? Ela já começa a entender que ela é responsável por fazer. E aí ela sai da posição de filho.
entende? Ela sai da posição de filho e ocupa um lugar que não é dela. Ela sai da posição de filho e passa a ditar as regras. Então, se eu quero segurança, eu vou fazer minha segurança. Se eu quero amor, eu vou fazer meu amor. E aí, beleza, a criança vai nessa. Quando cresce, vira um adulto o quê? Que não sabe receber. Então, qual que é a posição de filho? O filho tá ali. O pai só vai lá e fala, filho, olha, tá aqui, você precisa de amor? Tá aqui. Você precisa de cuidado? Tá aqui. Você precisa de tudo que você precisa, eu já te dei. Só que a gente tem que abrir mão, e dói. Abrir mão dói, porque você não quer se sentir inseguro, você não quer se sentir desprotegido, e você sabe que se for por você, você vai fazer isso. Não, se eu tiver que fazer de tudo para me sentir segura, eu vou fazer de tudo para me sentir segura. Comigo não tem erro, não, entendeu? Eu sou assim. Aí o que Deus faz? Tá bom, eu respeito, tudo bem, você quer agir dessa forma? Pode agir, ele nunca vai te impedir. Você tem o livre-arbítrio. A escolha é sua. Só que saiba que você fazendo isso, você não está na posição de filho, porque o filho está ali para receber o que o pai tem. E é só isso que ele quer. Ó, já foi feito, recebe, está aqui, pronto. É só isso que ele quer. Ele quer que a gente desfrute daquilo que ele já conquistou, né? E uma coisa também que eu ouvi essa semana, fala assim, porque todos somos pecadores. Isso é uma mentalidade que a gente tem que mudar. Por quê? Aqueles que receberam a Cristo não são mais pecadores, são justificados. Então, através de Cristo, eu sou justo. Porque a graça, o sacrifício de Cristo não foi momentâneo. Então, não é assim, porque hoje eu pequei, então eu sou justo, ou não sou justo, amanhã eu peço perdão, eu sou justo. Não funciona assim. Você recebeu a Ele, você creu, você é justificado. E quando Deus te olha, ele não vê você, ele vê a imagem que ele projetou lá no Éden, que é a imagem de Cristo. Então, por isso que por ele nós somos justificados. Então, quando ele olha a justiça de Cristo, depois ele vê você. E ele entende, não, esse é meu filho. Por quê? Porque ele creu, ele recebeu e ele é justificado. Então, não é que você nunca mais vai pecar. Não é sobre isso, a gente sabe que nós vamos pecar, mas a natureza pecadora, ela não nos pertence mais quando a gente recebe a Cristo. Então a gente já tem uma conexão, a nossa conexão com Deus é Cristo. Sem Ele a gente não consegue se conectar, porque não tem a reconciliação, entendeu? Isso para mim é muito bonito, né? E assim, eu cresci numa família de 6 irmãos, né? Foi falecido, né? E meu pai sempre com essa figura de autoridade, eu tenho consciência de tudo que você fala. Uhum. E eu percebo que, como meu pai tinha que fazer para todos, eu ia demorar muito para chegar em mim. Então, eu aprendi a me cuidar, Sim. a fazer. Uhum. Então, quando estão fazendo coisas para mim, eu já começo a me sentir em débito já. Exato. Eu vejo que a Carol tem passado uns dias aqui. Se ela faz por mim, eu preciso fazer de volta, né? Então, só que isso é uma crença que está enraizada, ela precisa ser desconstruída, né? Então, assim, hoje eu tenho consciência disso, né? De muitas outras coisas. E é um desaprender, criar, desfazer o circuito neuronal, criar um circuito, um sulco novo no cérebro. Por isso que não dá para ver no automático, né? Então, isso daí é uma... Tem algumas coisas, Nil, que não são naturais. Elas são sobrenaturais. E o amor de Deus é uma dessas coisas. Então, o que acontece? Tem coisa que você acessa no natural, tem coisa que você não vai acessar no natural. O amor de Deus, ele é sobrenatural. Só que o que acontece quando você fala assim, eu vou viver a minha postura de filho? Você tem que abrir mão do quê? Fala para mim. Você vai saber do que eu tô falando. Você tem que abrir mão do controle. Sim. Você tem que abrir mão do controle. E aí, o que acontece? O que impede a gente de acessar o sobrenatural é não abrir mão do controle. Por isso que essa semana eu até postei lá no grupo assim,
não se trata de entender, e sim de confiar. Para mim, isso eu estou vivendo, porque assim, a conversão ela é diária, né? A mudança ela é diária, a mudança de mente, de coração, né? Então, porque as pessoas, eu tô assim, eu estou concluindo os raciocínios por conta do livro que eu terminei de ler lá do Poder Subconsciente, e eu gostei muito, por quê? Porque não tem nada a ver. A gente lê, a gente sabe disso, mas quando você compreende, né, que não tem nada a ver com o que aconteceu ou com o que a sua vida. A gente tende às vezes a achar que Deus, né? Eu não sei se pessoas daqui já tiveram situações assim muito difíceis, né? Então, assim, é tão bonito quando você entende que não tem nada a ver com Deus as coisas que acontecem com você. Não tem a ver com Deus. Não foi ele que fez as coisas ruins com você. Entendeu? Então, assim, tudo é a forma como eu enxergo, né? Mas para mim, assim, eu ainda estou no processo, né? A Bíblia fala muito, né, que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o nosso entendimento. Então, eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E eu tenho certeza que conforme eu tiver mais expansão de consciência, eu vou compreender mais o amor dele, né? O amor de Deus faz a gente amar. Quando a gente recebe o amor, a gente se torna apto a amar. Porque enquanto a gente não entende o que é o amor genuíno, a gente não ama ninguém. Você pode falar assim, eu amo. Tudo bem, você ama do seu jeito, mas o amor genuíno mesmo vem dele. Então, assim, primeiro a gente entende, recebe o amor dele, para depois a gente amar ele verdadeiramente. Porque se for o contrário, então ele fez por mim, então eu entendo e recebo o amor, depois eu amo a ele, porque eu entendi o que ele fez por mim. Entende? Sai do seu esforço, porque senão a gente tem que fazer um esforço para amar alguém que a gente nem sabe quem é. Entende? Quando você entende e fala assim, caramba, não, hoje eu entendo, eu sei quem é o que ele fez por mim, então eu recebo esse amor. Agora eu amo a ele, porque eu só estou retribuindo aquilo que eu recebi. É diferente. Então, é legal, porque assim, eu não tenho que fazer nada. Não se trata do que eu tenho que fazer. Eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que aceitar. Mas aí, quando você vem numa crença que você precisa fazer, entende? Então, assim, não se trata do que eu vou fazer para merecer o amor de Deus. Não existe isso. Se trata de eu só acessar o amor dele. Exatamente. E eu até achei legal uma história Como que tem... você faz isso, Nil? Como que você só recebe? Porque falar é fácil, né? Mas na prática, mas você precisa começar a receber as coisas. Só Então, receba. Sem retribuir, só recebe. E quando você sentir no coração, você faz, mas você não precisa fazer. Nada do que eu faço para você, eu faço para ter com retribuição. Eu faço porque eu sinto eu quero fazer, né? E quando você faz, eu recebo de todo o coração. Eu não fico tentando fazer nada para retribuir. Eu recebo de coração. É isso aí. Tem uma história no livro do Poder do Subconsciente que eu gostei demais, porque assim, ele fala que quando uma pessoa ela entende e recebe, né? Até um inimigo vai enxergar o amor na pessoa que tem o amor, que ela não é amor, ela tem o amor, né? Então, se Deus é amor, a pessoa que tem amor, então você está ali numa luta, né? E às vezes acontece muito da pessoa ali que está forte, ela tem, às vezes o inimigo ele vai cair num penhasco, você tem condições dele estar numa posição desvantajosa que você pode empunhar a espada e acabar com aquilo, né? E aí você pode perceber que em filmes a gente já deve ter visto muitas histórias assim que ele pode fazer, mas ele não faz.
né? Ele vai dar a mão ali, ele salva a pessoa, ele não empunha, ele não mata, né? Por quê? Até o inimigo olhando o oponente dele, ele consegue identificar a pessoa que tem amor, né? Então, o amor tá na pessoa, né? Sim. É isso aí. Muito boa aula. Isso aí, vocês gostaram? Que bom, gente. Fico feliz. Maravilhoso. É algo que tenho vivido na prática mesmo, tenho aprendido e tenho estudado muito, porque faz todo sentido para mim. Depois que você entra nessa postura, a vida fica mais leve, sabe? Você não fica mais naquela frustração, naquela coisa, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não, você só entendeu, tá tudo certo. Você passa a desfrutar melhor da vida quando você entende a paternidade, né? A identidade, ok. Todos nós, assim, acredito que a gente que acompanha o Pablo, nós que estamos aqui nessa reunião, a gente já entendeu a identidade, mas a paternidade é diferente, né? A gente sai da condição de feitura e entende a filiação. A postura de um filho é diferente, né? O que o filho acessa é diferente. Não basta eu saber quem eu sou, se eu não for íntimo, eu não acesso aquilo que eu tenho que acessar, né? Então o filho diz sobre isso. Então a missão do pai é o quê? Amar, proteger, né? Cuidar, se doar. E a função do filho é o quê? Receber o que o pai tem para dar, simplesmente. Acessar, né? Desfrutar daquilo que ele já fez. Muito Exatamente. top. Maravilhoso. Que bom. Graças a Deus. Bora fazer um boot? Vamos lá. Quem vai fazer? Puxa aí, Nicole. Puxa, eu já fiz semana passada. Quem tá aí mais no grupo para fazer? Quer A que eu faça? Eu faço. Então vai. Elisângela. Bora Todo ali. mundo certinho aí? Olha lá, Elis. A Gleide tá aí também, que eu tô te vendo. A Dani, a Catiane e o Fábio tá treinando. A Elis vai fazer, vamos lá. Tá mudo, Elis. Então, vamos ficar em pé, né? Como todo mundo já de costume e já de praxe, né? A ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. E o Senhor ouve as nossas orações. E todos os dias eu me achego diante de ti, como nessa manhã. Mas hoje eu me achego diferente, sentindo a tua presença totalmente, sabendo quem eu sou, mas tendo a certeza, a convicção de quem me fez, quem me criou. O Senhor já nos sabia, antes mesmo de nós nascermos, o Senhor nos formou, o Senhor nos forjou, e o Senhor já nos conhece, antes mesmo de nascer, e até o dia, quantos os dias que nós vamos viver nessa terra. Mas hoje, eu estou me chegando para eu conhecer o Senhor, para eu conhecer a Ti, papai. E tendo essa proximidade com o Senhor, hoje eu acesso todo o seu amor, eu acesso tudo aquilo que o Senhor criou para mim. Eu acesso o carinho, eu acesso a abundância, eu acesso o merecimento como filha, porque eu entendi que eu me achego diante de Ti por Cristo, que foi aquele que se dispôs a vir neste mundo para cobrir a multidão dos pecados que foi causado através da queda. Mas eu sei, eu afirmo que eu sei. Imagina você chegando num lugar, olhando para um lado e para o outro, e você só vê aquela pessoa com aquele olhar doce, com aquele olhar de amor, com a mão estendida e dizendo para você: vem, meu filho, vem,
Já chega no meu colo, deita aqui e aceita todo o meu carinho, aceita todo o meu amor. Imagine agora você deitando no colo e descansando, entendendo que nada que você fizer vai fazer você acessar, senão você se deleitar, se você se achegar e sentir o toque carinhoso, as mãos correndo nos seus cabelos, e ele te dizendo, pode relaxar, relaxa, descansa, minha filha, descansa, meu filho, eu estou aqui, e abre, deixa fluir tudo que tem aí dentro, pois é através disso, é através do teu coração que você se liga e acessa ao que eu tenho para ti. Não é na tua força, não é no que você faz, não é nos livros que você lê, não é você entendendo completamente a sua mentalidade, mas você entendendo o coração, porque o age é no coração. É no coração que são enviadas a impressão, e é através dele que vai fluir todo o meu amor, todo o meu cuidado, todo o meu zelo por ti. E sendo assim, eu aceito todas as impressões que o Espírito envia para a minha alma, e a minha alma, ela faz o meu corpo sentir que sim, ele vai aceitar, e ele vai, através do meu corpo, através das minhas ações, mas tudo guiado pelo Espírito Santo, que ensina a minha alma aceita, e o meu corpo reage, demonstrando que sim, nós somos amados, e acesso todos os dias, todos os momentos, quantas vezes eu quiser, eu acesso esse amor, e distribuo para as demais pessoas ao meu lado, para as pessoas do meu trabalho, para as pessoas que eu encontrar na rua, através de um sorriso, através de um abraço, ou através mesmo de sentar e observar a natureza, o cantar dos pássaros. Eu sinto e aceito todos os dias esse amor. É inexplicável, mas é possível sentir esse abraço todos os dias do Senhor. E eu agradeço nesse dia, e eu sei que assim como eu me abri para aceitar todo esse amor, eu vou espalhar para todas as pessoas que encontrar nesse dia, e tudo que for colocado no meu coração, eu vou jogar para fora, para que as pessoas também tenham esse acesso e sintam também amadas por ti, papai. Já é. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos nos conectar, né? Sem tentar entender nada. Só entregar o coração, que é só a conexão mesmo. É isso Muito aí. claro, né? Muito. Muito maravilhoso, gente. Nicole, muito bom. Muito bom. Todos. Vou correr aqui com o café do Nick. Tá bom, vai lá. Ei, Muito Beijo. maravilhoso, Elis. Beijo. Beijo. Bom Tchau, dia. beijo, meninas. Tchau. ótimo Beijo, tchau.